Fala, meus amigos. Espero que todos estejam bem. E que tal trocar a sua aplicação, aquele Notify convencional, por um Notify moderno, né? Mais bonito, mais atraente? Então, se você quer aprender a fazer isso na sua aplicação, vem comigo que eu vou te ensinar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês, eu vou criar uma nova tela, nós vamos fazer do zero. E aqui nessa tela eu preciso inserir aqueles componentes onde nós vamos criar isso aí. Então uma das coisas que eu vou inserir aqui é um container. Então eu vou vir aqui em inserir. No modo clássico, caso você esteja com o modo moderno habilitado, modo clássico. E vou colocar aqui container. Nós temos aqui três tipos de container: horizontal, vertical e o container. Então o que nós vamos utilizar é somente o container, tá? Então, colocado aqui o container na tela, eu vou ajustar onde eu quero deixar esse Notify. Né? Eu vou ajustar aqui o tamanho dele, qual o tamanho que eu quero para ele. Vou colocar ele aqui posicionado. E para que ele fique mais bonitinho, aqui na opção de raio de borda, eu vou colocar para 10 e vou colocar também na sombra projetada um semi-bolt. Então repare que agora ele fica um container um pouco mais bonito, um pouco mais moderno, né? Dentro desse container, nós vamos ter algumas coisas que vai fazer com que ele funcione ali, com que ele apareça, com que ele feche, enfim, né? Então, vamos colocar aqui, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o que faz com que o container feche sozinho é um timer, né? Então eu tenho aqui um temporizador. Então, novamente, inserir, vou colocar aqui um temporizador e vou programar esse temporizador. Nesse caso aqui, eu vou programar para 3 segundos, tá? Vocês podem colocar aí quantos vocês quiserem. Lembrando que a duração dele, vou até dar um zoom aqui para vocês. Lembrando que a duração dele, ele é em milissegundos, né? Então, eu preciso colocar aqui 3000 para que ele seja 3 segundos. Então, se eu der um play aqui agora e clicar nele, ele vai contar 3 segundos e vai parar, né? Ele simplesmente para. Legal? Então, agora que nós temos o nosso contador, nós precisamos fazer aqui também uma fórmula, que é a que vai fazer com que ele faça aquela contagem ali em milissegundos. Então, eu vou inserir aqui um rótulo de texto, vou inserir fora do container mesmo, tá? Porque a gente não vai precisar dele. É só para demonstrar para vocês qual que é o código que nós vamos utilizar nesse caso para fazer a contagem em milissegundos, tá? Então aqui eu vou usar uma função que é a text para me retornar um texto. E aí eu vou fazer aqui um round down, que eu quero arredondar ele para baixo. O que, que eu quero arredondar ele para baixo? O valor, né, a duração desse temporizador. Então esse temporizador chama-se timer 1. Então vou colocar aqui timer 1. Opa, acabei colocando o timer zone aqui, timer 1. E eu quero a duração dele. Então, qual que é a duração dele? Os 3000 milissegundos que nós temos lá. Só que se eu fizer só o timer 1 duration, ele não vai me dar a duração ali em milissegundos, que é o que eu preciso. Então, eu preciso fazer esse cálculo. E vou fazer menos o timer 1 também, só que o valor dele, que é o que está ali na tela, né, mostrando ali os contadores. Tá? E este valor, né, este arredondamento aqui, eu preciso que ele faça uma divisão pelo timer 1, que é o próprio timer que nós colocamos ali, do valor vezes, então eu vou multiplicar isso aqui por 100 e eu quero que ele me retorne zero aqui no na verdade aqui faltou, deixa eu ver, no round aqui, ó, eu preciso falar para ele que eu quero que ele faça isso aqui primeiro. Então, repara que eu tenho aqui, ó, um parênteses, né? Tem um parênteses antes, fechando este cálculo, para depois fazer o meu round aqui. Aqui eu fecho o meu round.
E no texto, o que eu quero no texto? Eu quero que ele me venha zero. Ó, me deu ali um errinho inicial. Vamos ver aqui o que ele está falando no nosso erro. A operação não pode ser dividida por zero. Então, só vou colocar aqui e ver o que ele retorna. Ó. Ele já retornou para a gente aqui, só que ele está retornando do 1000 até o zero, né? E eu quero que ele retorne, na verdade, de 100 a zero. Então, só vou fazer uma correção aqui, porque aqui não é o valor que eu preciso, é a duração. Então, vou trocar aqui pela duração. Então, agora sim, ó, ele já não nos deu erro, né? Foi falha minha. E aqui ele já inicia com 100. E quando eu clico aqui, ó, reparem que ele vai diminuindo este valor até chegar no zero. Ó. Novamente, ó, até chegar no zero. Então, é isso que eu preciso para que aquela barrinha que vem correndo aqui inicie cheia e vá esvaziando. Mas como que eu coloco aquela barrinha? Pessoal, aquela barra é um SVG. E o SVG ele funciona no formato de imagem. Então, vou colocar aqui uma imagem dentro do meu container. Vou ajustar ela aqui. E aqui dentro eu preciso colocar o meu código SVG. Esse código eu vou deixar disponível para vocês para download, tá bom? Porque realmente é um código um pouquinho mais complexo, mas a gente encontra bastante na internet aí vários códigos SVG, inclusive de ícones, muita coisa bacana. Talvez aí a gente venha com mais vídeos sobre esse assunto, porque realmente é algo muito interessante. Para que ele funcione, eu preciso iniciar com um código. Né? E para não ter que ficar digitando tudo, eu vou colar aqui, tá, pessoal? Depois qualquer coisa vocês dão um pause aí para vocês poderem acompanhar. Ó, então eu preciso iniciar aqui com data image, né? Todo o código aqui, especificando que é o TF8. Vou quebrar ele aqui. Então isso vira um texto, né? E vou concatenar com um encode URL. Vou dar um Enter aqui, já vou aproveitar para fechar ele aqui embaixo, porque aí eu já deixo ele pronto, meu encode aqui pronto. E aí dentro desse encode eu vou colocar este código, que é o código que vai nos gerar aquela barra. Então repara que a barra ali já foi gerada, ó. Eu já tenho a barra gerada. E dentro desse código nós vamos fazer algumas modificações para que quando ele acione o timer aqui, ele consiga fazer essa progressão de acordo com este time. Então a primeira coisa, o nome do timer é timer 1, então vou voltar aqui no meu código e aqui eu vou colar aquele código que nós fizemos, ó. Então ele já está pronto aqui, ó. A diferença é que ele está com outro timer. Então vou remover, vou deixar aqui somente o timer 1. Então agora sim ele já está acompanhando esse timer aqui. Então se eu clico aqui, ó, ele já vai diminuindo ali, né, o preenchimento da barra. Então, ó, toda vez que eu clico, ele diminui o preenchimento dessa barra. Muito legal, né? Isso é algo que dá para vocês usarem aí, deixar bem bacana o projeto de vocês, tá bom? Então aqui eu vou colocar um botão aqui para a gente simular esse clique, tá? Porque não dá para a gente ficar clicando aqui no timer, né? Então vou colocar um botão para simular. Nesse botão vou criar algumas variáveis, tá bom? Então a gente vai deixar aqui algumas variáveis prontas nesse botão para que a gente consiga utilizar ele lá no nosso container. Então a primeira coisa que eu vou colocar é um set. Vou colocar var start, que é a que vai iniciar o nosso timer. Então aqui repara que eu tenho a var start true. Vou copiar esse nome var start e vou vir aqui no nosso temporizador. Nessa parte de inicialização automática, eu vou colocar a minha var start. Então, toda vez que eu clicar aqui agora, ó, ele automaticamente vai startar o nosso timer. Bacana, né? Então, posso vir aqui também no nosso timer e vou colocar aqui no onTimeEnd, ou seja, quando ele finalizar, ele vai setar a nossa var start para falso. Então, toda vez que ele finalizar, ele vai setar a nossa var start para falso. Daniel, mas por que você fez isso? Setou
essa var start para falso? Porque se eu vier aqui no container agora, pessoal, ó, tô aqui no container, tá? E eu vier na propriedade visible dele, vamos buscar aqui a propriedade visible, eu posso colocar para que ele apareça sempre que for ativado a var start. Então, sempre que a var start for true, ele vai aparecer. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou dar o play e vou ativar a var start. Quando ele zerar, automaticamente ele ficou falso, ele sumiu o nosso container. Bacana, né? Então, ou seja, aqui a gente já consegue fazer com que ele apareça e com que ele desapareça automaticamente. Feito isso, esse timer eu posso vir aqui no visible dele e deixar ele invisível, eu não preciso visualizar, e agora eu posso trabalhar nas cores dele. Então, eu posso simplesmente trabalhar através de cores. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no nosso botão que está startando ele e vou criar aqui mais uma variável, que vai ser a var cor. Então a minha var cor, eu posso definir qual cor eu quero do container. Então vamos definir aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui uma cor verdinha. Vou pegar essa cor verde, vou vir aqui em personalizar só para pegar o RGB dele, então 5417675. Então vou vir aqui 5417675. Nesse caso, vou colocar como RGBA e aqui vou colocar 100% para que ele não fique transparente. Então, acabei trocando a cor do meu botão aqui também, não tem problema. E agora eu tenho salvando o RGBA desta cor verde. Então, na var cor, eu já tenho este RGBA. Porém, eu quero também trocar a cor da minha barra. Ela está em amarelo e eu quero que ela acompanhe a mesma cor, né? Então, eu vou fazer uma nova variável, só que na barra eu não posso utilizar o RGBA. Então, eu preciso usar a cor hexa dele. Qual que é a cor hexa dele? É essa cor aqui, que eu consigo também vindo aqui, ó, personalizar e pegar aqui a cor hexa dele, tá bom? Então vou trocar isso aqui como um texto, isso aqui vai ficar como um texto. Vou colocar o hashtag para indicar que é uma cor hexa. E assim eu já tenho aqui a nossa cor hexa. Ele só está reclamando porque eu deixei a var cor ali também. Vou colocar aqui como barra. Então var cor barra. Opa. E a var cor posso colocar aqui interna, container, fiquem à vontade, tá? Vou pegar aqui a var cor, vou colocar container para facilitar. Vou pegar aqui a minha var cor container e no meu container mesmo, aqui na parte de cor, ó, vou clicar aqui no nome cor. Ele já trouxe para o RGBA, eu vou colar a cor do container. Então, se eu clicar aqui neste botão agora, ó, a cor do container ficou verde. Olha que bacana. Ó. Só que a minha cor interna não pegou. Ele não pegou ali a cor da barra. Então, vou vir aqui no código do nosso SVG. Deixa eu só tirar essa tela. E no código do nosso SVG, reparem que eu tenho aqui a parte de fill, que ele já estava com uma variável cor interna. Vou trocar ela aqui por barra, que é a que nós estamos utilizando agora. E agora sim, ela vai acompanhar a cor que nós clicarmos aqui. Só que tá da mesma cor, né? Então, Daniel, ficou estranho aqui. Como ele tá da mesma cor, eu não consigo visualizar legal quando eu clico neste botão. Então, essa parte da cor do container, eu vou trocar isso aqui para 0,8. Posso colocar aqui, pessoal, 0,8, tá? E aí, quando eu clico, ele dá uma diferença, ou seja, fica um pouquinho transparente aqui o nosso container.
E essas cores vocês podem brincar com elas, tá, pessoal? Vocês podem fazer aqui da forma que vocês quiserem, brincando com as cores, tá? Vou definir aqui agora, ó, vou deixar até clicado aqui, ó, quando eu não tô com o play, o nosso timer ele não corre, então ele não vai fechar, eu consigo visualizar ele. E vou colocar mais uma variável, que vai ser a variável de texto. Então vou colocar aqui var texto. No meu var texto, neste caso, eu vou utilizar cadastrado com sucesso. Vou copiar a minha var texto e vou inserir uma label aqui dentro, ó, um rótulo de texto. O que vai estar no meu rótulo de texto? A variável que nós acabamos de criar, que é a var texto. Vou colocar ele como semi-negrito aqui, ou negrito, né, para ficar em destaque. E quando eu clico, ele vai me dar o cadastrado com sucesso. Ó. Então agora eu já tenho um Notify pronto do cadastrado com sucesso. E aí o que eu preciso fazer para alterar, né? Ah, Daniel, quero reutilizar esse container para que eu não precise ficar fazendo esse container, um container para cada um para alerta, um para erro. Eu posso simplesmente trocar as variáveis. Então, eu vou duplicar o botão. Nesse caso aqui, eu vou colocar um botão amarelo e vou pegar a cor desse amarelo aqui e vou colocar nas variáveis. Então, o meu RGB aqui, o meu X aqui, ó, vai ser esse. Vou colocar o texto como falta preenchimento e vou trocar o RGB aqui, ó, por 255 191 0 e vou deixar o 0,8 também para que ele fique um pouco transparente. Se eu clicar nele agora, ó, ele já ficou ali amarelinho. Muito bacana, né? Então vamos fazer novamente aqui agora com o vermelho. Então vou tirar esse carinha aqui. Vou fazer ele com o botão vermelho. E vou capturar a cor vermelha para que nós utilizemos aqui dentro das nossas variáveis. Então vou pegar o hexa, vou colocar erro ao cadastrar. E o RGB vai ser o 184.000,0,8. Vou dar o play. Nós temos o cadastrado com sucesso. Nós temos aqui também o falta preenchimento. E nós temos agora o erro ao cadastrar. E aí, pessoal, vocês podem brincar com as cores. Eu acho que o importante é vocês entenderem o conceito. Ó. Então, tendo o conceito, vocês podem brincar com as cores, brincar com as variáveis e colocar isso aqui. Por exemplo, ó, se foi cadastrado com sucesso, eu quero que execute esse código. Se falta algum campo a preencher, eu quero que execute esse código. Se deu erro no cadastrar lá, fiz um if error, um is error, deu erro ao cadastrar, eu quero que me gere este código. Né? E aí vocês conseguem deixar dinamicamente o container de Notify de vocês aparecendo de acordo com a necessidade. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês esse conhecimento. E se você gostou, não esqueça, já deixa seu like, clica aí em compartilhar, curtir, divulga esse vídeo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas aqui para o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.